Olá, sejam bem-vindos ao canal OT Play TV, o canal de streaming do Grupo O Timoneiro de Comunicação. Estamos começando mais um episódio na redação. O que é esse quadro que a gente tem? A gente aproveita quando autoridades nos visitam, vem até a redação, algo que é comum na história do jornal, e aproveita para gravar algum conteúdo com eles para ir para o nosso canal de streaming. Agora, mês de julho, é o mês das convenções partidárias e teremos os pré-candidatos logo em seguida. Então, a nossa programação terá alterações para o final de mês de julho e já no início de agosto, já dentro do prazo eleitoral, com o regramento eleitoral, que os presidentes de partidos receberão todos, de como vai funcionar nossa cobertura com tempo e espaço igual para todo mundo. Até lá, vamos gravando, aproveitando as visitas que recebemos para criar conteúdo e falar com vocês, canoenses e todos da região aqui de Canoas. Meu nome é Vanderlei Dutra e hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio centro, junto à redação do Jornal O Timoneiro, o deputado federal Pompeu de Matos e o vereador de Canoas, Alexandre Gonçalves. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Vanderlei. Prazer falar contigo e os internautas que estão aí ligados na transmissão. Perfeito. Deputado, eu quero começar contigo te perguntando sobre a enchente no Rio Grande do Sul. Claro que o nosso foco também é mais a região, mas como tem visto lá da Câmara, mas também andando pela cidade, essa enchente de 2024 e quais os rumos que a gente deve seguir enquanto sociedade gaúcha? Bem, primeiro a minha saudação a todos os internautas e dizer da honra que tem de ser recebido por vocês do Timoneiro, que tem uma memória, uma história, e estar aqui em Canoas, juntamente com o Alexandre, nosso honrado presidente do PDT, nosso vereador, nosso líder, e com a credencial de quem tem um trabalho aqui por Canoas, já há alguns anos a gente interage aqui, então me sinto em casa como representante também da cidade, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na mesa diretora da Câmara. Eu sou membro da mesa diretora, presido as sessões cotidianamente, sou o segundo substituto do presidente Lira na mesa diretora, e por conta disso a gente tem umas responsabilidades maiores, e naturalmente nessa questão da enchente nos toca muito. Primeiro, como cidadão gaúcho, rio-grandense, quando deu a enchente do ano passado, que foi a maior da história depois de 1941, ou pelo menos tinha sido, nós formatamos uma comissão, inclusive eu fui o autor do requerimento, depois o requerimento também do deputado Marcel Van Hatt, e por conta disso a mesa diretora da Câmara criou uma comissão especial da Câmara dos Deputados para tratar das questões das enchentes no Rio Grande do Sul, que na verdade são enchentes recorrentes, todas menores, mas com consequência, e até que teve uma com uma grande consequência, que foi a enchente do Vale do Taquari, que acendeu todas as luzes. E aí nós podemos compreender esse sistema melhor, que as águas caem na serra, são, para te ter uma ideia, 400 quilômetros de serra que o Rio Grande do Sul tem, entre São Francisco de Paula, lá, enfim, no Itembezinho, até Santa Maria, São Francisco de Assis, onde começa a nossa serra. Estas águas, via de regra, na sua quase que totalidade, descem para o Rio Guaíba, para o nosso estuário, ou lago, dê o nome que quiser. Então, cai na serra, traz o que pode da serra, em termos de uma espécie de aluvião, porque traz terra, traz mata, traz tudo. Chega nos vales. Aí o primeiro dos vales, o Vale do Taquari, por conta do complexo do Rio das Antas, que depois se transforma em Taquari, e depois chega e cai no Jacuí, que cai no Guaíba. Mais acima, nós temos o Vale do Rio Pardo, o Rio Pardinho, o Rio Pardo, é todo um complexo grande. O Vale do Jacuí, que compõe o Vale do Rio Pardo, e o Vacacaí, que nasce, para te teres uma ideia, lá em Dom Pedrito, São Gabriel, desce por dentro, São Cepé, Santa Maria, enfim, cai também no Jacuí. E para o outro lado aqui, nós temos o complexo do Rio Paranhana, da Serra, e o complexo do Rio Caí. O Caí que vem de Caxias, enfim, dessa região aqui, Caxias e um pouco Caxias, um pouco Bento. Bento, ele faz os dois rios, o Rio das Antas e o Rio Caí.
Gramado, enfim, toda essa região aí de Nova Petrópolis, Rio Caí. Aí o Rio Paraiana. O Rio Paraiana chega o Rio dos Sinos. No Rio dos Sinos desce também aqui e ainda vem mais o Gravataí. Então, todo esse complexo de vales deságua aqui. Então, isso deu para compreender que as enchentes, elas são totalmente interligadas. Não é uma coisa única. E quando chove nas cabeceiras, sobe os vales, e os vales foram dizimados, e Porto Alegre, Canoas, Guaíba, Eldorado, Sapucaí, Esteio, especialmente São Leopoldo, porque nem a enchente de São Leopoldo não é tanto do Rio dos Sinos. A enchente de São Leopoldo é do Rio Guaíba. Porque ela represou tanto que as águas do Rio do Sino, do Rio Paraiana, mesmo aqui em Canoas, a água do Gravataí, o que encheu o Gravataí não foi a chuva no Gravataí, foi as águas que vieram do Jacuí, do Caí, e, enfim, e do Taquari. Acaba diminuindo a vazão, né? Guaíba cheio. Amarrou, o Rio do Sul represa. subiu. Bom, então tudo isso é leitura que nós precisamos aprender. Sim. É hidrografia, é geografia e hidrografia. Bom, nós sabemos os problemas que aconteceram e mostrou que nós estávamos muito despreparados, ainda que achássemos que estava preparado. Por exemplo, Porto Alegre. Nós temos 3 complexos que protegem Porto Alegre. Os diques, nós temos um grande dique, que é a Freeway, toda ela. Quando termina a Freeway, começa o Muro da Mauá. Enfim, depois segue a Rua do Colares, né, que é a Beira Rio. Então tem toda uma proteção. Seguido nesses diques tem as comportas. E nas comportas tem ainda as bombas. Só que as comportas é para a água do rio não ir para a cidade. E as bombas para tirar a água da chuva da cidade. A hora que a água do rio vai para a cidade junto com a chuva, mata as bombas. E aí foi o colapso. Por quê? Porque não cuidaram as comportas. Não foi feito o dever de casa. As chuvas de novembro mostraram que as comportas não funcionaram bem. E as chuvas de agora, que foram quase que o dobro, a enchente quase que dobrada, de 3,20 m para 5,35 m, quase dobrou. Então, essa chuva fez com que as comportas que não funcionaram bem em novembro, funcionassem muito pior agora em maio. A água entrou para a cidade e afogou as bombas e colapsou a cidade. A bomba que mandava água para o rio foi exatamente através dos canos da bomba que a água veio do rio e colapsou a cidade. Bom, Canoas é diferente, porque tem um dique, mas a chuva foi tão forte que o dique extravasou. E aí não tem como fazer o enfrentamento, a não ser agora com novos estudos. Eu, inclusive, discuti aqui com o vereador para a gente ver a 448, que ela pode ser o grande dique de proteção da cidade. Isso tem que ter estudos técnicos, mas tudo indica que esse é um ambiente muito favorável para dar a proteção que a cidade de Canoas precisa. Mas tudo isso, resumindo, mostra que nós precisamos fazer muita coisa. Primeiro ato, e aí que nós começamos o trabalho, é salvar vidas. E aí os voluntários funcionaram. Muito. Ato contínuo, dar a proteção, o acolhimento para essas pessoas. E aí o poder público tem que funcionar, porque o acolhimento tem que, embora tenha os voluntários, se não tiver estrutura do poder público, porque é falsa a ideia que só os voluntários resolvem. E é falsa a ideia que só o poder público resolve. Sem os voluntários, o poder público estava em colapso. Depois de feito o serviço pelos voluntários, se não tiver o poder público, perdia o serviço feito pelos voluntários. Então é conjuntural, é concatenado, é ligado. E aí vem agora as respostas. Porque o primeiro bem do ser humano é a vida, o segundo é a liberdade, o terceiro é o patrimônio. Então o primeiro bem é a vida, todo mundo ajudou no que pôde salvar. O segundo bem é a liberdade das pessoas poder sair das suas casas e ter o acolhimento. Isso se chama liberdade de ter dignidade. E agora a reposição patrimonial, que é um páreo duro de enfrentar. Por quê? Porque nós temos um adversário muito forte. Chama-se burocracia. Não é burocracia, é burocracia. Os poderes dos estados muito enredados. Vou te dar um exemplo. Nessa comissão que nós estamos trabalhando, eu chamo da comissão da verdade. Porque ela tem que ser transparente para dizer o que é e o que não é. O que tem e o que não tem. O que veio e o que não veio. O que diz que veio e não chegou e o que veio e que recebeu. Porque hoje tem muita mentira. De um e do outro lado. O governo federal diz que veio tudo e tem governos que dizem que não veio nada. Não é verdade que não veio nada, porque veio muita coisa. E não é verdade que veio tudo, porque falta muita coisa. Então nós precisamos, sim, falar absolutamente a verdade.
5.100, vamos pegar por etapa, 5.100, o valor que o governo federal disponibilizou para as famílias que perderam os seus bens dentro de casa. Veio. Para quanto? Hoje mesmo, falando com o prefeito Jairo Jorge, aqui talvez chegou a metade. Então veio, a metade veio. Mas falta outra metade, é como o copo, a xícara aqui, está pela metade. Ela está meio cheio, meio vazio. Muita gente reclama sobre não ter a informação do que está travando a liberação, né? Porque não tem esse dado não é transparente. Por exemplo, a pessoa que alugou a casa não sabe se o proprietário recebeu ou não recebeu, quem é que tem que receber. Às vezes tem terreno, e nós temos muitos terrenos aqui com 3, 4 casas no mesmo terreno, né? Aí tem alguns endereços todo mundo recebeu, outros endereços ninguém recebeu, então é uma coisa que não tem... não tem muita objetividade, né? Essa transparência que está faltando. Então, é aí que nós entramos para fazer as leituras. E é isso que nós estamos desmistificando na comissão, mostrando ao governo que falta muita coisa. A gente reconhece o que vem. E quem reconhece, quem agradece, muito mais merece. Agora, a gente é incisivo no reconhecer, mas é muito mais forte no reclamar aquilo que está faltando. Aí tu olhas aí a questão do FGTS. Veio. Mas muita gente não recebeu, por conta de que o levantamento não está completo. Então, é preciso a gente deixar isso bem claro. O FPM, uma cota a mais do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Para os municípios pequenos, é uma mão na roda. Para os municípios grandes, para Canoas, FPM, não muda nada. É um valor insignificante no contexto do orçamento do município, porque os números são muito parecidos. Interessa ao município pequeno, mas veio para quem? Veio para os 95 municípios em estado de calamidade. E os outros 402? Porque quando entrou em calamidade esses municípios, as empresas foram afogadas. A empresa lá fora, que não foi afogada, perdeu o fornecedor ou o comprador. Quando não, perdeu a logística. Então, ela é tudo interligada. Não perdeu que nem perdeu Canoas, a empresa que foi afogada aqui, mas perdeu algo relevante que impactou a sua produção. Parou, estagnou. O Rio Grande passou a andar devagar. Uns lugares parou, outros andou muito devagar, outros um pouquinho mais rápido. Ou seja, tem dimensões. Então, tem que ter uma cota de FPM para esses municípios também. Se não uma cota inteira, pelo menos uma cota à parte. Tu pega o ICMS. Todos os municípios baixaram o ICMS. Quem foi afogado, mais. Mas todos, porque aonde foi afogado não produziu, o Estado, consequentemente, não arrecadou, não tem como repartir. Vai repartir o que não tem? Quanto menos tem, mais reparte, menos fica. Então, o ICMS baixou, a arrecadação, todos os municípios baixaram. O ISS, Imposto sobre Serviço. Que serviço? Se o serviço diminuir, alguns lugares terminou. Entendeu? Não tem serviço. Como é que vai cobrar imposto de serviço cujo serviço não existe? Se tu pegar IPTU, tem cidades que quem já cobrou IPTU está bem. Quem tem IPTU para receber não recebe. E quem vai receber IPTU não vai ter quem pague. É o caso de Canoas. Aqui, metade de Canoas não paga IPTU ano que vem. Não tem como é que vai cobrar? Da onde vão tirar? Como é que vão cobrar IPTU de Guaíba, de Eldorado do Sul, ou mesmo lá de São Leopoldo? Para citar alguns exemplos. Sim. E assim não são poucos. No Vale do Taquari, não tem, não. Vai pagar IPTU da casa que tu não tem? Então, tudo isso... Então, a comissão está conseguindo tratar disso com o governo federal? É um diálogo que acontece o tempo inteiro com o ministro Pimenta e com o governo? Ou é algo que está sendo tratado só na Câmara e como é que é esse dia a dia? Conjuntural. Veja bem, o governo, inclusive foi um pedido, a iniciativa, a ideia, a proposta foi minha, do governo ter um interlocutor aqui. Achava que tinha que ter um interlocutor. Nunca imaginamos que fosse o Pimenta. E aí isso dentro da comissão andou. E transcendeu, o governo chegou e o governo colocou o Pimenta. Uns acham que está certo, outros que acham que está errado. Pensa como quiser, eu não cuido, eu não olho nessa hora para a direita nem para a esquerda. A enchente, a tragédia, ela não escolhe se tu é de direita ou de esquerda, se tu é pobre, rico, paisano ou milico. Ela pega onde tu estás. Nós temos que parar com esse troço. Entendeu? Eu não ando olhando para a direita, não ando olhando para a esquerda. Se eu quiser andar, eu tenho que olhar para frente que se anda, para lá que você vai. Nós temos que parar um pouco com isso. Então, Pimenta, mal ou bem, queira, não queira, gosta ou não gosta, é o ministro indicado pelo presidente fazer a interlocução. Está fazendo? Tá. Falta? Claro que falta. Mas se não tivesse, eu diria, era pior. Então, ele está fazendo. Até por conta de que, se tiver sucesso, tá bom, é bom para ele. Se não tiver sucesso, paga o preço. E nós vamos ficar cobrando com a transparência que
que eu quero dar, eu digo que é uma comissão que quer buscar a verdade sobre o que está acontecendo. Então, o que nós queremos do governo agora? Que a gente quantifique, e ontem fizemos uma reunião com 400 prefeitos. Pela primeira vez na história, teve 400, entre prefeito e vice, obviamente, do Rio Grande do Sul, numa só sala em Brasília. 400 lugares cheios, mais 100 de pé, entre assessores. Presença do governador do estado, a comissão, que nós temos a honra de ser o relator e o Van Hatten presidir, veja, um de um partido ou do outro, bem diferente. O governo ficou de mandar lá a fazenda, não foi. Nós não ficamos falando mal do governo. Nós fomos lá fazer uma coletiva, dizendo dos nossos propósitos, das nossas propostas, o que nós queremos, e fomos lá no palácio, uma caminhada lá no palácio. Subimos a rampa, é verdade que subimos um pouco espaço. A segurança nos barrou, nós não queríamos briga com a segurança. Nós queríamos fazer um protagonismo. O ministro Padilha veio nos receber. Se Maomé não é a montanha vai a Maomé. Nós queremos trabalhar, nós queremos dar resposta. O povo está clamando, não é para o prefeito, não é para a prefeitura. É para o cidadão, para a cidadã. Tem gente que perdeu tudo que tinha dentro de casa. Tem gente que perdeu a própria casa. Perdeu o emprego. Não perdeu o emprego, perdeu a empresa. Sumiu. Então, é preciso uma ação diferenciada. Então, o que nós queremos que o governo federal crie um mecanismo de compensação. Não adianta, por exemplo, o governo mandar um dinheiro casado, vinculado. Mais um exemplo. Foi mandado 200 mil para cada município, para limpeza, comprar material de limpeza, comprar cesta básica, enfim, no atendimento imediato ali, colchões. 300 mil para o município médio e 500 para o município pequeno. Os prefeitos, as prefeituras ganharam tudo isso. A sociedade civil, a população, os outros estados desceram para cá, a generosidade entregou. Aí como é que tu vai pegar esse dinheiro para comprar? Como é que tu vai comprar o que já tem? Então tem que ser um dinheiro livre, na veia. Tu tem que confiar no prefeito, tu elegeu o prefeito e não confia no prefeito. Porque cada cidade vai ter uma necessidade diferente, né? Específica. Então, nós batemos forte, né? Vamos clarear. Eu vou te dar um exemplo, eu citei lá, eu que digo aqui, eu digo em todos os lugares. O governo brasileiro emprestou para a África quase 1 bilhão de dólares. No governo da Dilma foi perdoado quase 1 bilhão de dólares, isso é 5 bilhões. Foi perdoado dos nossos irmãos africanos. Eu acho que eles mereciam. Acho que faz bem para eles. Mas é tão bom para eles que nós queremos para nós. Eles são vizinhos, e nós somos filhos do Brasil. Eles são vizinhos do Brasil do outro lado do Atlântico. Então, nós temos que reclamar, pedir, exigir, cobrar com respeito, com equilíbrio, mas com firmeza. Arroz, feijão e política e feijão, tem que ser na base da pressão, e isso nós estamos fazendo. Deputado, falaste, né, na questão hidrológica, que vai requerer que se faça um trabalho em conjunto, porque o que uma cidade fizer vai afetar a outra, então tem que ser uma construção por bacia hidrográfica. Por vales. Né, por vales. E falaste também nessa parte econômica que está andando em conjunto com as outras cidades. Eu quero perguntar para vocês, os dois, né, uma situação que é hoje a mais urgente em Canoas, né? Que é a questão da limpeza. E o Exército, que daí estamos falando aqui do federal, né, do governo federal. O Exército, ele está atuando. Mas, na minha opinião, de quem anda pelas ruas aí, e sabe que tem batalhão de suprimento e de engenharia pelo país inteiro, né? Um batalhão só na cidade de Canoas trabalhando com o seu maquinário, me parece muito pouco. Né? A gente está vendo a dificuldade que é contratar a máquina, não tem na iniciativa privada, os preços estão lá em cima. Tem gente que tem caminhão menor que não está querendo trabalhar para a prefeitura porque está ganhando mais vendendo direto para os condomínios e para as empresas. O governo federal não poderia mandar mais exército para ajudar na limpeza, senão, olha, com sorte nós vamos levar mais 1 mês e meio, 2, né? O governo federal mandou, né, Forças Armadas, mas para quem está aqui na cidade, me pareceu pouco. Eu não sei qual é a visão de vocês nisso e se dá para melhorar isso. Ainda está em tempo, precisamos. Sim, verdade. Né? Então, cumprimentar a todos também, agradecer sempre a presença do deputado Pompeu aqui, que nos acompanha bastante na cidade. Vanderlei, sobre essa questão, realmente até fiz um vídeo sobre isso, uma provocação sobre isso, né? Que eu provoquei até realmente o Exército para estar presente na cidade, que é a base aérea na nossa cidade. Eu não vi um maquinário da base aérea, né? Os empresários poderiam trabalhar, né, ou doar seus maquinários ao turno inverso, à noite. Agora a prefeitura, graças a Deus, acho que nos ouviu de tanta gente bater nisso, né? Na questão de começar a trabalhar 24 horas. A pessoa tem que trabalhar. De noite é o melhor horário para trabalhar. Fiz vídeo e já te vi fazendo vídeos aí também à noite ali, mostrando as máquinas trabalhando à noite. Não tem o trânsito,
não tem a população em torno. Então, assim, faltou aquilo que o deputado falou, parceria, irmandade, todos estarem juntos nesse momento, né? O privado, né? O público, enfim, todos darem um pouquinho mais. O Exército, acho que pecou com Canoas, deputado, né? Pecou, de verdade. Eu até me arrisco a dizer que ajudou muito mais Porto Alegre que Canoas, deu uns filmes agora aqui, né? De Porto Alegre, que acabou acontecendo isso. A base aqui, não sei por que não nos acolheu, né? Eu acho que deve ter notado isso também. E o nosso mundo privado, nossas empresas deveriam, em turno inverso, talvez doar suas máquinas, enfim, ter algum acerto para trabalhar à noite. Agora eu vejo, sim, né, que a prefeitura está colocando maquinário de noite, já está tendo está andando um pouco melhor, mas falta ainda muita coisa. Eu ainda acho que a empresa poderia doar, né, o seu operário, a sua máquina, para trabalhar o turno inverso. Ó, a empresa parou de trabalhar lá às 18 horas, né? Trabalha até às 22, né? Tirando aqui e nem é lixo, né? A gente tem que parar de falar em lixo, né? É o resíduo das suas vidas que estão em frente às suas casas. A vida da né? pessoa está ali dentro da pessoa ali. Então, eu acho que está faltando essa parceria. Algumas pessoas sempre me questionaram quando eu falei isso, mas isso é função do poder público. Não, é função de todo cidadão de Canoas, né? Que foi afetado, que está lá com esse resíduo na frente da sua casa, sua vida na frente da casa, e precisa retirar. Então, assim, tem que ter uma parceria muito grande e não esperar só pelo poder público. Acho que é um emaranhado de coisas. Né? O que o Alexandre diz, há uma expressão que eu gosto de afirmar: ninguém é tão rico que tenha tudo e nem tão pobre que não possa doar um pouco. Ninguém é tão sábio que saiba tudo e nem tão desinformado que não possa ensinar um pouquinho. A gente sempre tem um pouco para dar, um pouco para receber, um pouco para ensinar e outro tanto para aprender. Nesta hora, se não houver solidariedade de todas as partes, como, por exemplo, a solidariedade dos voluntários, incomensurável, uma coisa assim extraordinária, mas é aquilo que eu te digo, é uma fase do apelo, assim, do socorro, do imediato. Não tem quem suporte o cotidiano de uma ação permanente. Então, por isso que vem a organização do poder público, a obrigação. Mas nessa hora, antes de tu esperar só pelo poder público, não custa tu fazer a tua parte também. Tem estruturas privadas que podem, inclusive, uma empresa, como hoje existe, empresa que cuida dos canteiros do quarteirão. Por que a empresa não pode tirar o lixo daquele quarteirão? Porque o dever do poder público, primeiro, é estabelecer critérios. Onde colocar esse lixo, você direcionar. E hoje aqui eu falei com o prefeito Jair Jorge, tem 4. Eu estou muito preocupado com essa questão do lixo. Isso pode influenciar, inclusive, em doença em seguida. É a nossa principal problema que hoje é muito na cidade, é esse, tá então, muito grave. Já o prefeito já legalizou, formalizou 4 grandes espaços para depósito, para transbordo do lixo. Então tem aonde colocar. A pessoa que chegar ali com lixo tem aonde colocar. Então tu não precisa pedir uma autorização, tu não precisa pedir nada. Ou seja, cada um pode ajudar. E eu acho sim que o Exército pode ajudar mais. Eu penso a mesma coisa. Inclusive, eu fui um dos que defendia o Exército, quando o Exército foi muito atacado no começo. Eu diria que foi a instituição mais atacada nessa crise, e eu acompanhei, eles estavam trabalhando. Porque o Exército estava trabalhando, eu acho que sim, o desespero era grande, a gente compreende, e talvez o Exército, imaginava que o Exército podia mais, a gente sempre pode um pouco mais, mas não pode tudo, ninguém pode tudo, então era uma coisa assim, e eu tive no comando do Exército, até como integrante da comissão, como relator, tive lá, o próprio presidente Lula teve aí, o evento, não sei se tu estavas lá, mas foi ali no Comando Militar do Sul, nem pôde ser no centro, que também estava invadido pela água, né? Estava afogado, foi lá na Zona Norte. Então eu participei de tudo isso. Eu sei, posso medir, muita gente pediu para mim socorro, para mim pedir para o Exército socorrer, e a gente sabia que o Exército estava fazendo o seu esforço, fez. A gente não pode desconhecer, tem que reconhecer, e volto a repetir, quem agradece, mais merece. Mas eu acho que agora valia um esforço, que eu acho que a cidade que tem mais problema no estado hoje chama-se Canoas, porque é a cidade que ela tem um perímetro urbano muito plano e muito no nível do rio. Então é onde o rio mais avançou e maior amplitude, tanto em latitude quanto em longitude, tanto para a direita quanto para a esquerda, para frente e para trás, norte, sul, leste e oeste. Então é onde mais tem esse resíduo. Então é preciso um esforço concentrado. O prefeito Jair me disse que Porto Alegre está cumprindo a sua parte lá, vai começar a ajudar aqui. São Leopoldo
está também terminando o seu serviço mais pesado, vai ajudar aqui. Os municípios, eu inclusive sou autor de uma lei. Tu acredita que o município não pode colocar máquina de um município para outro? Esse projeto de lei é da minha autoria. E está lá para nós ser votado, porque é vergonhoso. Porque assim, eu acho que não deve um município ajudar o outro cotidianamente, mas excepcionalmente. Então, estado de calamidade abre porta, abre janela, estabelece ponto de ligação de um município limítrofe, do município irmão com outro, que o prefeito possa baixar uma portaria, um decreto, e emprestar, fornecer, ceder, contribuir, colaborar com o município irmão, porque quando chegar a vez dele, um dia chega, ele tem a via de duas mãos que vem e que vai. Então, eu estou aprovando essa lei para que os municípios possam se ajudar mutuamente. Então, com isso eu quero dizer assim que, se nós quisermos vencer essa etapa, é uma ação coletiva. Não adianta tu só apontar o dedo. A mão que aponta um dedo para lá, aponta 3 dedos para cá. Experimenta pegar a tua mão e apontar o dedo para o outro. Vê se não tem 3 dedos dos teus apontando para ti. Preste atenção. Então a gente tem que fazer a parte da gente. Eu não estou eximindo ninguém da responsabilidade. A responsabilidade número 1 é do prefeito, é do governador, é do presidente da República. São as 3 autoridades nas 3 esferas. É dos secretários municipais, dos secretários estaduais, dos ministros. É dos vereadores, dos deputados estaduais e deputados federais. São as autoridades constituídas. Mas ninguém está livre de dar a sua contribuição, ainda que humilde e modesta. O povo já deu bastante. Ninguém deu tanto quanto o Rio Grande deu. Se puder dar um pouquinho mais, nunca é demais. A gente agradece e a consciência cívica também agradece. E é hora da gente fazer e parar com a história de fake news. Isso faz um mal, é tão mal que hoje faz mal para ti e amanhã quem fez para ti vai sofrer. Assim, tu está sujeito a aquilo que eu não posso pessoalmente fazer, eu não posso virtualmente sustentar. Eu quero Isso até é aproveitar que tu falaste nisso, porque o vereador, eu até, em alguma das vezes que eu encontrei ele em cima do Dick lá do Niterói, principalmente, né? Eu até brinquei que ele estava morando lá, porque eu também ia em vários horários e encontrava ele muito lá, né? E muito disso, né, vereador, se deu por uma necessidade. Eu vi que os teus informes muitas vezes tinha uma motivação, exatamente o que me movimentou também muitas vezes pela cidade, que era poder dar uma comunicação mais clara e direta, porque numa crise como essa, uma comunicação mal feita, seja por deficiência ou por falta de caráter, pode matar, né? É uma coisa grave, a comunicação ela tem que ser limpa, né? Tem que ser confiável. E a gente acabou tendo que, de certa forma, nós aqui no Grupo Timoneiro assumimos alguns papéis nesse momento, justamente porque foi uma necessidade da população muito grande e essa é a nossa missão. E eu vi que lá no Niterói, tu acabou criando, era um boletim, inclusive tinha horário de boletim, com live, criou grupo de WhatsApp, né? As suas redes cresceram muito também por causa disso, né? A verdade. Porque era impressionante. Tu tava em cima do Dick, tu saía, chegava em casa, eu abria o teu celular, meia hora depois tinha uma notícia falsa exatamente do lugar que tu estava, dizendo uma coisa contrária, né? Eu queria que tu passasse um pouquinho da tua experiência em relação a isso. O quanto essas notícias falsas trouxeram desespero nos moradores, principalmente no Niterói ali, que foi... Porque quem estava fora da Rio Branco ficou, do lado oeste ficou fora um tempão, né? Mas a Niterói era o tempo inteiro. Vai explodir, vai invadir, não vai. Extravasou, tem motor que está funcionando, tem motor que não está funcionando. Né? O pessoal acabou fazendo ali, né, Vanderlei? Eu acredito é a politicagem mesmo, a palavra é essa, né? Porque usaram, foi maldade, né? Uma maldade, eles deixaram pessoas doentes ali. Deixaram pessoas doentes, né? Pessoas que foram parar no hospital pela informação errada. Todos os dias eu estava lá, como tu falaste bem ali, o Dick rompeu. Acabou o Dick, entrou... Todo dia rompia. Não, eu tinha que, às vezes, pegar o meu pé e dizer, tô aqui, pessoal, tô em cima do Dick, olha aqui, eu tô em cima do Dick. Então, assim, a gente teve que mostrar todos os momentos que o Dick estava intacto, era a nossa fortaleza, a última fortaleza, né? Em questão de Dicks, que pegou Matias, rompeu Matias... São 3 Dicks, 2 romperam e o branco lá no prata lá acabou rompendo também, então ali...
Mas ali não era muito difícil acontecer isso, porque os técnicos estavam ali, os engenheiros. Tem gabiões também. Os gabiões, teve ali aquele asfalto que foi criado em cima, asfalto não, aquele piso foi criado em cima ali, né? Ele estava mais alto Eu que os fiz outros. uma live até com o Fernando Dornelles, né, o hidrólogo, que nos fala sempre, né, que a erosão é muito difícil quando tu tem todo um piso em cima, um asfalto em cima, porque a água passa por cima, então acaba não ocorrendo a erosão. Então, naquele momento ali, tinha que todo mundo dar esse informe, mostrar que as casas O Gravataí, ele tem uma vazão e um tamanho, um volume de água muito menor do que o Jacuí lá, onde foi no Fátima. Sim. Né? Isso Mas também ele chegou num ponto, né? ele faltou pouquinho para passar, né? E aí, pela explicação do deputado de antes, que é muito interessante, a história do tirar água, né, das bombas, jogar água pro rio, o rio tá lá em cima, né? Ele tava lá em cima. Nós tivemos um momento lá nas casas de bombas, lá, faltou 4 dedos para pegar no painel da casa de bombas. Tanto é que agora já está fazendo um estudo para levantar os painéis elétricos, né, nas casas de bombas para não ter esse problema. 4 dedos, mano, ele faltou para pegar. Niterói foi assim, foi no quase, né? Quase. Ficou no quase. Tem falhas, a gente sabe que tem, né? Tem muito, se aprendeu muito, eu aprendi muito, tenho certeza aí que a prefeitura aprendeu muito com esse momento, né? Tem que qualificar, tem que se preparar, tem que se reconstruir nessa questão das casas de bombas, principalmente, né? Não dá para ficar contando com bomba auxiliar, que é o que aconteceu lá em vários momentos, né? Casas de bombas tem que estar bem. São motores antigos, mas dá para reformular, dá para atualizar. Eu acho que tem que ter uma reformulação. Aliás, né, eu sei que tu também andaste bastante por aí. Eu tenho aí o relato de todas as 8 casas de bombas do município, eu sei que tu fosse lá também, de cada uma. Eu tenho aqui até o ano de fabricação de cada motor, né? Prestei para falar com um técnico que já está fora da prefeitura para ver isso. Eu acho que é o momento agora de reconstruir totalmente. Me parece, a prefeitura não anunciou oficialmente, mas já disse que vai, né? Eu vi uma fala do prefeito aí, dizendo que vai aumentar os diques, né? Principalmente Matias e Rio Branco ali, 7 metros. Vamos falar do lado oeste, né? Porque quando eu falo Matias e Rio Branco, o pessoal do Fátima me questiona. Não falou do Fátima, falou do 5 Colônias, não falou do Mato Grande. O lado oeste, então, vai ter que ter esse aumento dos diques, né? As casas de bombas vão ter que ser reformuladas. Na casa de bombas 8 lá, tu teve lá, é a casa de bombas nova, né? Já é outro cenário, é mais alta, ela tá... deputado com os painéis elevados também, ela é uma outra casa de bomba, que não é o mesmo lá da casa de bomba 3 ali, que ficou embaixo d'água, casa de bombas 4. E se a gente olhar a geografia, né, todo esse lado aqui tem menos casa de bomba do que os outros, né, o lado do Rio Branco. Rio Branco ali, Fátima, é menos assistido em casa de bomba, tanto que as auxiliares da Sabesp lá no fundo, lá na 448, fizeram muita diferença. Sim. E foi onde mais demorou para secar mesmo assim, né? Parece que falta ainda casa de bomba, inclusive, ali, né? As comportas também, né? Eu vi um mergulhador participando, ajustando lá uma comporta, o lixo, né? Tem uma outra coisa que a gente tem que falar também na questão do lixo. A população tem que, de uma vez, se conscientizar da questão do lixo. O lixo jogado para dentro de um valo, para dentro de uma boca de lobo, ele vai cair na casa de bombas. Vai trancar. E vai trancar a comporta, viu? Eu tenho um vídeo do mergulhador tirando galões de água que trancou a comporta ficou aberta. A comporta ficando aberta, o que ela faz? A pressão do rio lá toca para dentro da vala interna, toca para dentro do bar. O Canoas está numa bacia, né, deputado? Está numa bacia aqui. Então as casas de bombas fazem a diferença. Então lá no Niterói foi realmente assim... A questão falando da fake news, né, foi triste ouvir o que faziam, né, o pessoal se aproveitando da política, e eu te parabenizo já pelo teu trabalho, tu fez um trabalho sério lá também, eu sei que cada vez que tu ia lá, tu mostrava, conversava, independente de, não tinha política nisso, era mostrar a realidade para a população que estava sofrendo ali do lado, pensando que a sua casa a qualquer momento podia estar alagada. E teve ali nós tivemos algumas ruas ali, deputado, que Costa Araújo, Washington Luiz, Oliveira Lima, aquelas ruas ali em torno, que elas tiveram água na cintura, né? Que é um cantinho ali que ele é mais baixo, que ele realmente, as bombas não deram conta. Então, e aí tu imagina, a pessoa já com a casa dela entrando água, na iminência entra água, e aí chegam os caras fazendo pavor. Um pavor, né? E adoecendo as pessoas. Então, eu acho que a gente fez um trabalho de confortar, né, e mostrar a realidade, transparência, aí, sem mentira nenhuma, e sem política naquele momento tão triste ali que a comunidade precisou. Né? Se me permite, eu diria assim, 2 coisas que ficou sendo lição muito clara sobre esse aspecto das fake news. Primeiro, em relação a essa questão das bombas. Porto Alegre foi o caso mais emblemático. Eu diria assim, Canoas ficou inclusive em segundo lugar, porque Porto Alegre colapsou todas as bombas. Todas as bombas. Foi assim, não sobrou... 26, 28 casas, tudo colapsou. Não sobrou nenhuma. Sobrou nenhuma. Canoas ainda sobreviveu, né, e mostrou que é possível, que tem como. Você, não tem como tu fazer um dique e uma casa de bomba, o painel do controle da casa de bomba abaixo do dique. Tu tem que pressupor que
Se rompeu o dique, a casa de bomba tem que funcionar. E para a casa de bomba ter que funcionar, ela tem que estar acima do dique. Então, isso é óbvio. Quanto custa estar acima ou estar abaixo? Nada. Não é nada mais, não custa nada mais, nem menos. Se tu levantar 1 metro, meio metro, 2 metros, 3 metros, é uma questão de tecnologia, de prevenção, de atitude. Bom, isso Canoas aprendeu, Porto Alegre, a duras penas, aprendeu muito caro. Pagou um prejuízo bilionário para Porto Alegre e bilionário para Canoas. Porto Alegre, mais ainda. Bom, mas no que diz a respeito às fake news, por exemplo, eu tive que me distorcer em 10 na presidência das sessões, explicando lá que não tinha mais de 1.000 corpos boiando aqui em Canoas. Aqui em Canoas a marca que ficou é 2.000 corpos. É impressionante. 2.000. Inclusive, tinha um vídeo de um cidadão tirando os corpos da água e arrastando corpos. Aí ele metia assim, mas está muito pesado, então eu vou pegar lá embaixo. Daí pegava a mão do morto lá embaixo, cujo morto não existia. Se tivesse realmente uma pessoa ali falecida, ele levantava a pessoa, mostrava. Então ninguém mostrava lá. Então olha o tamanho da maldade. E uma senhora, não vou dizer o nome, conheço ela, fez um discurso na internet falando assim, com uma postura de voz, acho que ela copiou. Eu conheço bem a pessoa lá da minha região, dizendo de quantos 1.000 mortos. Isso é a semana passada, 2 semanas. Ainda estão aqui em Canoas pelos rios escondidos. Desaparecido. E onde é que estão as famílias? Então é muita maldade. E aí vem uma coisa que a gente debate na Câmara, que o pessoal não quer que regulamente a internet. Eu vou dizer para ti, ó, o meu direito vai onde começa o teu. Eu posso, na internet, posso bastante, posso muito, mas não posso tudo. Eu não sou dono da verdade, não tenho rei na barriga. Não é possível que eu possa botar na internet algo sem que as pessoas fiquem sabendo que sou eu que coloquei. Anonimamente, obscuramente. Por que vocês aqui do Timoneiro têm credibilidade? Porque você tem nome, você tem identidade, tu tem CNPJ, tu tem uma marca, tu é uma pessoa física, as pessoas sabem onde é que está. Hoje as pessoas se escondem atrás da internet, sem identidade, sem um IP, na internet profunda, com sites em outros países para dizer o que quer sem ter que responder nada. Entendeu? Não é possível. E as empresas, donas do negócio, que faturam, que quanto mais for a repercussão do evento, ainda que negativo, maior é o engajamento. E as pessoas ganham em cima disso, ficam ricas em cima da mentira. Uhum. Aonde que nós estamos? Então, tem que regrar, tem que regulamentar, tem que responsabilizar. Quem quer falar, pode falar tudo o que tu quiser. Até o que tu não deve, eu defendo que a pessoa possa falar. Agora, você vai dizer que foi você que fez. Você vai mostrar a tua cara, você vai dar o teu nome, você vai mostrar o teu CNPJ e vai explicar o teu endereço. Fala. Aí eu te contraponho, eu te alcanço, eu te pego, eu te limito. Teve um cidadão que disse um monte de horrores sobre um cliente meu, eu sou advogado. E nossa banca lá entrou na justiça contra ele. O cara é médico, uma pessoa honrada na cidade. Chegou na frente do juiz e ele tremia. Doutor, eu tomei um litro de vinho. Não foi uma garrafa, tomei 1 litro de vinho. E na hora me veio aquilo e eu fiquei bravo comigo mesmo e estava ali o computador e eu fui dizendo. E disse tudo isso. Eu disse, e agora? Ele disse, agora tu vai pagar. E assim, eu não quero nada para mim, não quero nada para nada. Tu vai pagar para a PAI. 20 mil. Eu disse, o preço era 60. Não, doutor, pagando 20 para a PAI, tá bom. Aí ele foi, pois é. Eu digo, não quero nada, paga para a PAI. E eu devia estar lá trabalhar na PAI uns dias lá para te ver como é que é. E ele assim, não, então pelo menos me dá parcelado. Tá, 20 vezes parcelado, 1.000 por ano, mas tu vai pagar. E pelo menos peça desculpa. Ele não peço desculpa, um médico. Então as pessoas são covardes que na frente não dizem, não se sustentam, não se garantem. Eu diria assim, não são homens o suficiente, não são pessoas suficientes, homem ou mulher, mas que na internet ganham uma coragem, que está ali no escuro, na noite, bebendo em casa e falando mal da vida alheia. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não cresce a sociedade. Uhum. A gente desumaniza, a gente perde a capacidade do convívio humanístico. Então, e a tragédia, essa foi a outra parte da tragédia. Porque se tem o lado bom das pessoas, e deu para ver muito bem o lado bom das pessoas, tem o lado ruim, como diz o castelhano, ele tinha a lei, ele tinha a trampa. Tanto que tinha gente assaltando aí,
aproveitando a cheia para assaltar. Veja, então, o limite, não tem limite à bondade e não tem limite à maldade humana. Isso é um aprendizado também dessa tragédia. E para a gente finalizar esse na redação aqui, vamos falar com certeza vai ser o assunto, né, das eleições 24, isso tudo que a gente está tratando, a eleição municipal vai ser pautada nisso. Vereador, que é também o presidente municipal do partido, como é que o PDT está se preparando? Já dá para dizer se vai ter nominato e candidato próprio para a prefeitura ou não? Como é que está a preparação? A preparação do PDT é a básica de todo o partido, né? É a nominata dos vereadores, né? Nossos pré-candidatos, preparar nossos pré-candidatos, deixar eles fortes para esse pleito. 70% da nominata do PDT, né, ficou embaixo d'água, então isso é um problema, como todas as outras também, né? Mas a nossa ficou embaixo d'água, o pessoal tem dificuldades, e até por isso a vinda do deputado hoje aqui, para fortalecer a nominata, manter ela firme, né, rígida, para tocar uma campanha tranquila, né, que a gente precisa. A questão da majoritária, Vanderlei, a gente não sentou ainda, porque a gente quer dar um suporte muito maior aí para a questão dos nossos pré-candidatos, né? A gente precisa fortalecer, precisa estimular eles de novo. Porque uma coisa é o que era antes, né? Antes lá do dia 2 de maio, vamos botar essa data aqui, né? Era antes, o pessoal estava bem nas suas casas, tranquilo, né? Com dinheiro. Agora o dinheirinho que tem para uma campanha vão gastar com a construção da sua casa, com a aquisição de imóveis. Então, a gente tem que ter um cuidado, um carinho e um tato, né? Porque isso é uma coisa... vai tocar na saúde mental das pessoas. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande com isso. A gente tem tentado falar com um a um. Hoje o deputado falou com a grande maioria também ali, conversar com cada um, entender o que cada um está precisando nesse momento e fortalecer a nominata. E claro, né, a gente está muito perto da eleição, a gente vai ter que falar de majoritária, não tem como não falar disso, né? Então, é uma nova discussão, eu acho que a partir da semana que vem a gente vai estar discutindo, sentando com o partido, não decidirei nada sozinho, né? Então a gente vai decidir em conjunto com todos, sentar e ver o melhor caminho para a cidade. Eu acho que a gente tem que falar do presente, mas tem que se preocupar com a reconstrução da nossa cidade, né? Porque a gente passou um presente trágico e agora a gente precisa, né, cuidar do futuro, que é o futuro de reconstrução. E vai passar pelos partidos, né? Com ideias novas, né? Os pré-candidatos estando ali firme em cada região, cada um tem o seu ciclo de amizade, seus bairros, né? Imagina fazer campanha lá do Oeste agora, né? Chegar lá na Matias, eu ia te perguntar isso, porque na última eleição municipal foi pandemia, né? Nessa a gente tem a enchente e no lado oeste, principalmente, a gente que anda, né? Eu conheci lugares na cidade que eu não conhecia antes, né? Até porque tem alguns lugares que tu nem entrava antes mesmo. E agora, né, algumas estruturas foram desfeitas, tu consegue circular por esses lugares e tudo. Tem um fluxo diferente. A questão do político e da eleição para estes lugares é quase um assunto proibido, quando não de muita raiva e indignação. Não vai ser simples, né? Sim, sim. Nós teremos um momento... É uma campanha... Bom, toda campanha é uma diferente da outra, né? Tá. E essa é muito mais diferente, principalmente em Canoas. Nós estamos falando de 180 mil pessoas, 70 mil residências, né? A gente vai ter que dialogar com todo mundo. É uma eleição realmente mais difícil. Mas cada um vai estar no seu nicho. Cada um vai estar perto da sua casa, cada um ajudou do seu jeito, né? Cada um vai ter a simpatia de um ou de outro. Vai ser uma campanha com certeza. Aquela de botar o caminhão na rua, né? Sair falando e falando da cidade vai ser difícil. O pessoal vai tá indignado já. A gente nota que o pessoal tem... Tomar umas pedradas. Uns ovos, que nem diz assim. Mas, enfim, a gente vai ter que discutir isso. Eu, particularmente, falando Alexandre aqui, eu não queria que tivesse eleição agora. Né? Eu acho que é ruim para a cidade ter eleição, é ruim para o estado ter eleição agora, mas foi assim que decidiram, né? Não mudaram isso, então a gente vai ter que enfrentar a eleição e o povo tem que escolher, porque se o povo não escolher, né, os de bem vão ficar de fora e os de mal vão tomar conta. Então, assim... É possível que a abstenção aumente, muito, né? Muito grande, mas aí quem vai votar? Né? Então a gente tem que analisar isso. Então acho que é importante o pessoal se conscientizar que tem que pensar agora na eleição na cidade, no cidadão, na reconstrução da cidade, e para isso vai passar pelo poder público. Não tem outro jeito. E é o momento de discutir. Eu vejo muito pessoal falando em CPI, isso e aquele outro e tal, falar mal do prefeito A, prefeito B. O problema não é, ou do vereador A, né? Mas não é esse. O momento é de pensar agora na nova reconstrução da cidade. Vamos ter que reconstruir nossa cidade, pensar no futuro, a arrecadação diminuiu. Tem muita coisa para fazer. A saúde é um problema, nós vamos ter problema de saúde mental. A gente tem que falar sobre isso, a gente não está falando. Eu até vou dar um caso rapidamente aqui. Um menininho aqui, Vanderlei, ele foi, Pompeu, ele estava no banheiro,
né? E encheu ali muita gente na residência, né? Do lado leste da cidade. E aí criou água, a água passou em cima do pé dele, ali no ralo do banheiro, aquela coisa, né? E o que aconteceu? O menino se apavorou. Bah, aqui tá enchendo também. Então é um momento de saúde mental, um momento que a gente vai ter que discutir isso em cima de uma eleição. Olha que loucura. Mas a gente vai ter que enfrentar isso, né? Com muita transparência, muita seriedade, mostrando todo o trabalho que tem, principalmente na nominata do PDT, uma nominata qualificada, as mulheres principalmente estão muito bem preparadas na nominata do PDT. Temos quadros muito bons ali e a gente vai ter que ir enfrentar esse momento aí da eleição. Tá certo, quero agradecer muito o vereador Alexandre Gonçalves, deputado federal Pompeu de Matos, por ter vindo aqui visitar a redação do Jornal Timoneiro e volte sempre. Agradeço. Me permita aqui dizer uma coisa, uma curiosidade. Nós aprovamos lá na Câmara um projeto de lei, foram vários deputados, eu sou um dos autores também, para zerar o IPI sobre a linha branca e sobre imóveis, para aquelas pessoas que perderam tudo dentro de casa, que não perderam a casa, ou até que perderam a casa, mas que possam comprar geladeira, fogão, máquina de lavar, móveis, utensílio ali para casa. Nós aprovamos esse projeto na Câmara, rapidamente, está no Senado até hoje. Para te ter uma ideia do que é a burocracia. E daqui uns dias não adianta aprovar, porque as pessoas já compraram. Estão comprando. A geladeira, o fogão, as pessoas não tem como esperar. Então ontem eu falei para o presidente Arthur Lira, para te ver como as coisas são complicadas. Na Câmara dos Deputados, simples. Um projeto que foi aprovado, só confirmar ali no Senado. O governo quer isso, entendeu? O 5.100 é para essa razão. Então está demorando para vir o 5.100 e quando vem o 5.100 a pessoa vai comprar o produto caro, porque o produto barato só vai ter depois quando já não vai precisar mais. Então, para te ver como a coisa anda. E para mim concluir aqui contigo, dizer que nós estamos, a direção estadual está acompanhando muito atento, nós temos uma confiança muito grande no nosso vereador Alexandre, nosso líder na Câmara de Vereadores, nosso presidente do partido, tem o equilíbrio, a maturidade, o PDT tem um convívio com a gestão, com a administração. É claro que nós vamos dialogar com todos os partidos, temos toda uma leitura, e o PDT, a primeira voz de comando é nós robustecer a nossa nominata de vereadores. Isso está consolidado. Nós temos, se não a melhor, das melhores nominatas de vereador e candidatos a vereadores. Com toda essa diversidade que nós vamos ter na eleição, mas uma coisa, no final e ao cabo, o povo vai votar, viu? O povo vota. Na eleição não existe lugar vazio na política. Se não é eu, é ele. Se não é nem eu, nem ele, é um deles. Se não é dos nossos, é dos outros. Se os bons se omitem e os maus ocupam, alguém vai para lá. São 21 vereadores, vai ter 21 vereadores. Votando mais, votando menos, abstenção mais, abstenção menos. Eu não estou aqui provocando, eu estou alertando, é do meu dever, para que as pessoas daqui a pouco se omitem e se queixam de quem foi. A política é uma arte de transformação. E para a majoritária, na minha visão, assim como nós vamos organizar muito bem a nossa eleição proporcional, na majoritária, eu acredito que vai ser aquele projeto que possa reunir melhores condições de fazer a reconstrução, a retomada, como é que tu usa a palavra aqui, a reinserção da cidade, a recuperação da cidade. Então, aquele que puder juntar mais força, mais sinergia, pode ser o projeto que vai ser consolidado. Isso pode ser o prefeito, pode ser oposição, tudo pode, a eleição, eu diria, está em aberto. Mas se tu puder dar uma resposta, quanto antes for dada essa resposta pela municipalidade, antes poderá gerar uma luz no final do túnel que não seja um trem vindo lá para cá. É a nossa leitura, o cidadão, a cidadania vai olhar. Porque também não adianta, nesta hora, tu fazer uma aventura. Tem que ter pés no chão, cabeça no lugar, olhos no horizonte. Quem olha lonjuras enxerga distância, encontra caminho e encurta as distâncias. Então tu olha no horizonte, enxerga longe, encontra o teu caminho e encurta, aproxima as distâncias para que as coisas aconteçam mais rapidamente. Como é que há uma expressão que quem tem fome tem pressa? O Betinho dizia isso, né? Quem tem fome tem pressa. E nem sempre a fome é de arroz, feijão, pão e carne. É da dignidade, é da moradia, é das suas coisas dentro de casa, é da sua família, é da sua liberdade, é do seu emprego, da sua renda. É uma série de coisas que tu tem pressa que isso rearranje. E isso, eu vou dizer assim, vai acontecer, vai acontecer. A diferença é a velocidade com que vai acontecer e a gente precisa deixar celebrado isso. E para finalizar, eu quero te pedir uma liberdade,
porque eu tenho muitos amigos aqui em Canoas. Tanto que eu, na eleição aqui, praticamente fiz pouca campanha aqui, na eleição, por conta de N circunstâncias, o Alexandre é testemunho, e mesmo fazendo uma eleição, digamos assim, modesta aqui, em termos de representação, eu fiz quase 1000 votos. Então é muita generosidade de muitas pessoas que sempre me ajudaram em Canoas. Tanto que essa eleição, somado esses quase 1000 votos de Canoas a outros votos, chegou a mais de 100 mil votos, que me fez o deputado federal mais votado do PDT do Rio Grande pela 6ª vez. Não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas me dá mais responsabilidade, mais dever, por isso que eu estou aqui. Mais compromisso, eu podia estar em casa. Eu estou aqui com muita satisfação, fazendo o que gosto, porque quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo. Capricha no jeito de fazer. Então eu quero deixar aqui celebrado umas frases que eu faço em rima, que Deus me deu o dom de ser poeta, sobre a amizade. E que as pessoas celebrem o convívio, porque na adversidade existe a fraternidade. E na relação do cotidiano existe a amizade, que é mais duradoura. Na adversidade, a fraternidade ela é imediata. Mas a amizade é longeva. Então, a gente precisa celebrar a amizade. Até porque a amizade transcende a família. O pai não escolhe o filho, o irmão não escolhe o irmão, a mãe não escolhe a filha, o neto não escolhe o avô. Mas o amigo pode escolher o amigo. Nem sempre o pai é amigo do filho, a irmã é amiga do irmão. Feliz do pai que é amigo do filho, do irmão que é amigo do irmão, da irmã. A gente pode celebrar a amizade na família. Então, eu digo assim que a amizade, Vanderlei, não tem preço. E amigos são como ouro. Na verdade, são tesouro. São diamantes e são graça que a gente recebe de graça. São poucos, mas verdadeiros. E são sempre os primeiros a nos emprestar o ombro e nos amparar no tombo por serem grandes parceiros. Amigos carregam consigo, no pulsar do coração, a força que te ergue do chão, com suas mãos abençoadas, nunca te deixa na estrada. E se for por ti, até briga. Mas é quem acaba as intrigas, são os braços que te abraça e não há o que não se faça com a força da mão amiga. Porque amigo é uma palavra singela, que toca fundo na alma, que acarinha e acalma, e para a vida dá sentido, resgata ela os perdidos, é porto seguro, abrigo, proteção contra o perigo, amparo, luz e escudo. Mas só terá isso tudo quem tiver grandes amigos. Muito obrigado, Canoas. Muito obrigado. Obrigado, Andrei. Acho que não tem forma melhor de encerrar. Muito obrigado pelo poema, pela visita. Obrigado, vereador. E se você está passando aqui pela primeira vez, aproveita para te inscrever aqui no nosso canal e acompanhar outros conteúdos. Clica no sininho aí também para receber todo o material. Até o próximo da redação e logo, logo, o material especial das eleições municipais de 2024. Obrigado, até a próxima.